O que é a salvação? Antes de podermos responder à grande pergunta, se o cristão pode ou não perder a salvação, precisamos começar com um fundamento sólido. O que é, afinal, a salvação? Muitos pensam na salvação como ir para o céu ou não ir para o inferno. Mas a Bíblia não trata a salvação como uma simples transferência geográfica do inferno para o paraíso. Ela é algo infinitamente mais, muito mais profundo, mais glorioso, mais abrangente. A salvação, à luz das Escrituras, é um ato soberano de Deus, que nos liberta da culpa, do poder e, no fim, da presença do pecado, e nos reconcilia com Ele para sempre. Para entendermos o que Deus faz na salvação, precisamos entender primeiro de onde Ele nos tira. E Paulo, escrevendo aos Efésios, escreve com clareza a condição natural do homem. Em Efésios capítulo 2, versículo 1, ele afirma: Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Aqui o termo mortos não é metafórico, nem exagerado. É teológico. No grego, o verbo usado é nekros, literalmente cadáveres espirituais. O homem sem Cristo está morto. Não ferido, não doente, mas morto. Isso significa que ele não pode se mover em direção a Deus, não pode buscar a Deus, não pode tomar decisões espirituais que levem à vida. Como um cadáver não se sustenta a si mesmo, também um homem não coopera com sua regeneração. Isso é o que os teólogos reformados chamam de depravação total. O apóstolo continua, nos versículos 2 e 3, descrevendo a natureza rebelde da humanidade. Ele afirma que, antes de Cristo, andávamos segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, e que éramos, por natureza, filhos da ira. Em outras palavras, o homem está espiritualmente morto, moralmente corrupto e judicialmente condenado. Só que vem aí o glorioso versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Efésios 2, versículos 4 ao 5. O contraste entre o homem e Deus é absoluto. Não há cooperação. É Deus quem age. Ele dá vida, e isso pela graça. A palavra usada por Paulo no versículo 5, salvos, no grego é sessusmene, uma forma verbal no particípio perfeito passivo. Ou seja, isso significa que a ação de salvar foi completamente realizada no passado, com efeitos contínuos até o presente, e que o sujeito, no caso nós, é passivo. Em outras palavras, não apenas fomos salvos por outro Deus, mas continuamos salvos por causa dele. O tempo verbal não admite interrupção ou perda. Paulo é ainda mais explícito em Efésios 2, versículos 8 ao 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Tudo, graça, salvação, fé, é um dom de Deus. Nada disso vem do homem. E se a salvação é dom, então não pode ser retirada por mérito ou demérito. Porque não é uma conquista, é uma dádiva soberana. Esse é um ponto essencial na teologia reformada. A salvação é monergística, ou seja, uma obra de um só agente, que é Deus. O homem não colabora, ele é o recipiente, não o coautor. E se Deus nos salva por uma pura graça,
então a segurança da salvação depende não da constância do homem, mas da imutabilidade de Deus. Essa verdade não é apenas paulina, mas bíblica, de capa a capa. No Antigo Testamento, o profeta Jonas expressa com clareza essa mesma doutrina. Em Jonas, capítulo 2, versículo 9, do ventre do grande peixe ele ora, mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que voltei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. A frase hebraica é Yeshua Hatal Yehovah, que pode ser literalmente traduzida como a salvação é do Senhor. O contexto aqui é notável. Jonas havia fugido de Deus, desobedecido sua ordem e agora está à beira da morte. Não há mérito, não há justiça, nem há boas obras em Jonas. Ainda assim ele clama e reconhece que somente Deus salva. Se a salvação viesse do homem, Jonas estaria perdido, porque vem de Deus e há esperança até no ventre da morte. E essa mesma verdade é reafirmada em todo o cânon das Escrituras. Salmo 3, verso 8, a salvação vem do Senhor. Salmo 27, verso 1, o Senhor é a minha luz e minha salvação. Apocalipse 7, versículo 10, a salvação pertence ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia é clara. A salvação pertence a Deus. Ela não é uma transação, mas uma intervenção divina. Salvação é mais do que justificação. É regeneração, adoção, santificação e glorificação. Muitos enxergam a salvação como um único ato, que é ser perdoado. Mas a Escritura apresenta um processo mais rico. A salvação ela envolve eleição, segundo Efésios, capítulo 1, versículo 4. Deus os escolheu antes da fundação do mundo. Chamado eficaz, Romanos 8:30, que Deus nos atrai de forma irresistível. Terceiro, regeneração. Temos como base João 3, do 3 ao 8. Um novo nascimento pelo Espírito. Quarto, a justificação. Romanos 5. Somos declarados justos. Sexto, adoção. Efésios 1, versículo 5. Somos feitos filhos. Santificação. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Nós somos transformados em santidade. E por último, glorificação. Romanos capítulo 8, versículo 30. Seremos finalmente conformados à imagem de Cristo. Se começarmos a entender a salvação nessa plenitude bíblica, perceberemos que perdê-la significaria o seguinte: Deus teria falhado em alguma dessas etapas, mas isso é impossível. Deus não começa o que não pretende terminar. Portanto, à luz da Escritura, salvação é uma obra soberana, completa, graciosa e eficaz de Deus. Ela não depende do homem, não nasce da vontade humana e não pode ser quebrada pela fraqueza dos cristãos. Como veremos nos próximos episódios, isso não significa que o cristão vive sem responsabilidade, pelo contrário, mas que ele vive em segurança, sustentado não por sua força, mas pela fidelidade de Deus. No próximo estudo, vamos aprofundar o conceito da perseverança dos santos e veremos como a Bíblia lida com textos difíceis, como Hebreus 6, e ao mesmo tempo nos assegura de que aquele que começou a boa obra há de completá-la. Se essa exposição te edificou, curta, comente, compartilhe e inscreva-se no canal.